paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos repetir o versículo primeiro, todos? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá fraco, né, irmãos? Né? Então, um versículo tão lindo, né? Esse versículo eu tenho como tema, né? Porque é uma satisfação a gente estar na casa do Senhor, né? Louvando ao Senhor. Então, eu tenho como lema esse versículo. Vamos mais uma vez? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Que Deus possa estar fazendo assim morada em nossos corações. Nós estamos, né, hoje aqui, porque nós sabemos, né, que aqui é nosso lugar, é um lugar de bênção, um lugar de graça, né, um lugar de harmonia, de paz, e que nós possamos estar sempre entoando em nossos corações o Espírito Santo de Deus, para que haja paz em nossas vidas, em nossa semana, né? Que Deus possa estar nos abençoando com muita paz em nosso setor de trabalho, com nossa família, que Deus possa estar nos abençoando sempre. Eu gostaria de pedir ajuda à irmã SN para cantar um hino aqui comigo, né? 417. Graça e paz. Vamos nos colocar de pé e vamos estar louvando ao Senhor. Está frio, aí para a voz sair mais potente. Amém? Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver. Amém, Jesus. Aleluias. Amém. Ainda o hino 456, o estandarte desta igreja. Amém? O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus.
Amém. Deus esteja abençoando ricamente os irmãos. Amém. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida da irmã Essiene. Nós vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias agora em Isaías 41, versículo 10 ao 13. Eu vou ler o número 10, as mulheres o número 11, os homens o número 12 e toda a igreja o 13. Entenderam, igreja? Mulheres 11, homens 12, certo? E a igreja, né, em geral, o 13. O 10, né, fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. As mulheres. Os homens. Toda a igreja o 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Cada dia mais, com a proteção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu gostaria agora de passar para o Ministério de Louvor para fazer sua primeira participação. Saúde a igreja com a graça e a paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Que vocês possam nos ajudar com essa canção e coloque-se de pé, por favor. Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, e posso até chorar, e mais alegria vem de manhã, desejo de Deus que não é homem pra mentir, tudo podes passar, tudo podes mudar, a sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo podes passar, tudo
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E Ele é Deus de perto. És Deus de perto, E não de longe. nunca mudaste. Tu és fiel, eu sei. E Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. aliança, Deus. De promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus olhos vão ver o impossível. Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou. e acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo Podes mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode Podes mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel em tudo que promete, Ele cumpra. Não importa o tempo que passa da promessa que você recebeu do Senhor. Às vezes nós desistimos dos nossos planos, dos nossos sonhos por causa do tempo. A palavra de Deus diz que há um tempo entre aquilo que o Senhor nos promete e o tempo que Ele cumpre aquilo que promete. E às vezes nós desistimos nesse período, porque nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. Então eu quero dizer nessa noite, espera com paciência no Senhor. Acalma a tua alma, acalma o teu coração. O Senhor é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Não importa o tamanho do teu sonho, se é um grão de mostarda, Ele cumpre. Não importa o tamanho da sua necessidade, o Senhor realiza, se for a vontade dEle. Então entrega e confia no Senhor, descansa o teu coração. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os Serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos dos santos, só Teus olhos me veem. debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Os santos dos santos, na fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. E é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. e como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos dos santos, e a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O santo do santo, na fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Santo, Santo, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me
graça me dá, se tua presença é o meu prazer, só tua graça me dá, se tua presença é o meu prazer. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Vamos aproveitar esse momento de adoração e declarar a santidade do Senhor só mais uma vez. Você pode continuar de pé. Entrega esse momento ao Senhor Jesus e declara a Ele o quanto Ele é santo. Porque nós não podemos pagar o preço que Ele pagou já na cruz por nós. Nós não podemos pagar aquilo que o Senhor fez por nós, derramando o seu sangue tão precioso. O que nós devemos fazer é adorá-lo em espírito e em verdade. Então vamos declarar nessa noite o quanto o Senhor é santo. Só vamos dizer: santo, Senhor, tu és santo, santo, santo. Vamos fazer um coro declarando isso ao Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo. Declara a igreja. Tu és santo. Procuro palavra pra te descrever, Espírito Santo. Eu não ouvi ninguém falar o quanto o Senhor é santo. Vamos falar isso, gente. Declarar: Senhor, tu és santo. É tão simples falar: Senhor, tu és santo, 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 santo. É o que o Espírito Santo está esperando de nós nessa noite. É isso que Ele quer ouvir. Essa declaração de amor, dizer a Ele o quanto Ele é santo, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bondoso. Vamos deixar a vergonha de lado e declarar isso ao Senhor Jesus. A santidade dEle. Tanto que Ele faz por nós durante a semana, no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos em apuro e aflição e clamamos ao Senhor, e na hora de agradecer nós nos calamos. Vamos louvar o Senhor e só declarar isso: santo. Fale comigo nesse momento: santo. Tu és santo, Senhor. Senhor, nós te adoramos porque tu és santo. Não há outro além de ti. Não existe outro Deus além de ti. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és bom, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, tu és santo, nós te amamos porque tu és santo, 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 santo. Só tu és santo, só tu és digno de honra, de glória e louvor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos, né, que compõem o ministério de louvor. Eu gostaria agora de abrir as oportunidades e, neste momento, eu convido a irmã Graça, que irá louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar cantar, mas, por favor, não preste atenção na minha voz, porque eu sei que a minha voz é horrível, mas eu louvo aquele que habita lá, sabe? O meu Deus, que eu amo muito. E eu vou cantar um louvor que é muito triste, o que Jesus passou por nós. Lá em Isaías 53:5 diz assim, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, pode soltar. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroados com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a via do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, qual a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, qual estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu enfim. Obrigado, irmãos. Estou tão empolgada aí. Amém. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida da irmã Grácia. Igreja, fique de pé, por favor.
Nós vamos agora, né, com a ajuda, né, do Data Show, nós vamos recitar todos juntos aí o Salmo 100. Em uma só voz, irmãos. Vamos lá, igreja? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando sempre, né? Que nós possamos estar sempre celebrando e louvando o nome do Senhor. Podeis assentar os irmãos. E agora eu passo a oportunidade para o nosso querido irmão Mires. Graça e paz. Amém, né? Hoje eu vou cantar um hino, né, de Luiz de Carvalho, que fala sobre estar longe de Canaã. Aqueles que souberem, canta o coro comigo, tá bom? Eu não falo coro, né, mas é estribilho, tá bom? Coro é uma coisa que dá tão assim, esquisito, né, falar coro, né? E essa música diz assim: o caminho é longo e mau, os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Na jornada anelando mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. E somos fracos, tão cansados. Já viajamos povo alados por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho de cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Vezes tem faltado nosso leite, o nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por falados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. O caminho é longo e mau, os nossos pés feridos estão. Longe Canaã, ainda é longe Canaã. A jornada anelando mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por falados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Eu vou pedir ao irmão que coloca de novo. E a igreja se levante e cante o estribilho junto comigo, tá bom?
É muito bonito esse hino, não é? É uma mensagem incrível. Então eu vou pedir para o irmão colocar de novo e a igreja cante comigo, tá bom? Desculpa, viu, irmão? O caminho é longo e maus, nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Na jornada anelando mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Todos estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado o nosso leite, o nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. O caminho é longo e mau, os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Na jornada anelando mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Amém? Pode sentar, viu? Amém, que Deus possa estar cada vez mais abençoando, né, o irmão Amires com essa voz linda que Deus o deu, né, para a glória de Deus. Nós vamos, irmãos, como vocês estão sentados, podem ficar como estão, e nós vamos recitar agora o Salmo 150. Esperando um pouquinho aqui para colocar ali no Data Show, né, que fica melhor. Amém. Vamos lá, igreja. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombeta. Louvai com saltério e harpa. Louvai com adufo e flauta. Louvai com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com sinos sonoros. Louvai com símbolos altíssimos. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou passar a oportunidade agora para o irmão Aislan e logo após ao grupo mãe. Queridos, graças e paz. Amém.
não iria usar essa oportunidade, mas é injusto vir aqui e não usar a minha voz para agradecer a Deus, agradecer os irmãos pelas orações. No último culto, eu ainda estava solteiro, né? E hoje eu estou casado, a querida esposa está ali. Queria agradecer aos irmãos pelas orações, pelo nosso ministério, pela caminhada, pela vida profissional e por tudo, né? Se estamos hoje unidos aqui como família em Cristo é porque oramos uns pelos outros. Amém? Eu queria agradecer a Deus através de um louvor. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Quem quiser levantar, pode ficar à vontade. E é um louvor que diz que digno é o Senhor de toda honra e de toda adoração, porque Ele é um Deus que fez, faz e vai continuar fazendo milagres. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, pra sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Ó meu Senhor, minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Queridos, obrigado pelas orações.
pela força no ministério. Eu lembro que ainda criança a gente brincava por aqui, a gente caminhava por aqui, eu e os meninos. E hoje eu tenho a obrigação de agradecer por tudo. Eu tô vendo gente chorando aqui, gente, eu não quero chorar também. E dizer que os irmãos podem sentir minha falta por enquanto, porque eu estou morando agora no entroncamento de Jaguaquara, mas dou graças a Deus e Cristo Jesus sempre que me recordo de vocês. Como diz velho Paulo aos Filipenses, esse é um marco da minha história de crescimento espiritual, e estarei sempre aqui com vocês. Ainda não pedi minha carta, ainda sou membro, Giovana, ainda sou membro. E vou continuar frequentando enquanto a gente puder. Agradecer aos irmãos por tudo. Não é uma despedida ainda, mas os irmãos que acompanham de perto sabem o quão foi dolorosa a caminhada de crescimento e quão é dura, árdua a caminhada cristã, ainda mais para os jovens. Os queridos que nos visitam, obrigado pela sua presença. A igreja se alegra em ver vocês aqui. Continue visitando os irmãos que já estão há tempos. Vamos discipular, vamos orar para que a igreja cresça cada vez mais. Eu conversava com o pastor Cristiano, o presidente da associação, ele diz: uma igreja centenária como aquela precisa erguer mais 3 templos daquele. E dou graças a Deus pela nossa igreja. É uma comunidade de fé que está no meu coração e a gente vai carregar sempre. E por onde eu for, eu vou me lembrar de onde eu saí, da nossa igreja batista. E aí eu sigo cantando. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. E digno é o Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando a vida do irmão Islam. Realmente faz muita falta em nossa igreja, o irmão já está fazendo, mas que o irmão possa estar sempre aqui presente conosco quando dá, claro, né? Que Deus possa estar abençoando o seu casamento, né? Acredito que foi resultado de suas orações, né? Que Deus esteja abençoando a sua esposa também, né? Quando a gente ora, Deus nos dá o melhor, né? Eu tenho certeza disso porque o meu casamento foi resultado das minhas orações. Deus colocou aquele homem íntegro na minha vida. Então, eu agradeço a Deus, que Deus possa estar abençoando o seu casamento, né? Que possa ser bênção do Senhor Jesus. Amém. Agora eu dou a oportunidade para o grupo Mãe. Amém. As irmãs que vão do jogral e logo após as outras irmãs vão para estar fazendo parte.
achaste a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Meu Deus, meu Pai, um verdadeiro Amém. Que Deus possa estar abençoando ricamente, né, a vida de cada componente do Grupo Mãe. Eu gostaria de saudar os nossos amigos visitantes, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Vamos, como é que fala, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de dar mais uma oportunidade para o Ministério de Louvor e, na oportunidade, os irmãos que tiverem dízimo e ofertas podem depositar, né, aqui no altar. Amém. Irmãos, Abre, Senhor, os meus olhos o meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós
ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Exaltado. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. E exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Aleluia. Glória a Deus. Com esse mesmo intuito de adoração, vamos continuar louvando o Senhor. Eu gostaria de deixar um versículo para a igreja que está em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, pois a salvação de todo aquele que nele crê. Aonde está o Espírito Santo de Deus está, a liberdade de adoração. Às vezes nós ficamos envergonhados, mas o Espírito Santo não quer isso de nós. Ele quer que nós liberamos a adoração. Ele quer que nós o convoquemos para estar conosco. Quando nós chegamos, ele já estava, mas ele espera ser adorado. Se nós não chamarmos, se nós não clamarmos pelo Senhor, pelo seu poder, pelo Espírito Santo, ele fica acomodado, porque ele não precisa. Na realidade, ele não precisa que nós paguemos nada, porque ele já pagou tudo por nós. Ele só quer que nós devolvemos a ele a adoração. Ele só quer que nós declaremos a ele a santidade. Ele só quer que nós o amemos em espírito e em verdade. É só isso que o Espírito Santo de Deus quer. E nós precisamos parar com esse comodismo espiritual. Às vezes nós chegamos aqui, sentamos e saímos da mesma maneira que entramos. E não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor espera. Ele quer que nós aprendamos a cada dia. Ele quer que nós aprendamos do seu poder, do quanto Ele é grande, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele pode mudar as nossas vidas. Nós precisamos acreditar mais nesse Deus. Nós precisamos fazer mais por esse Deus, porque Ele já fez tanto por nós. Não é verdade? Então vamos parar com esse comodismo espiritual e vamos declarar o quanto o Senhor é bom para conosco. Amém? E hoje falamos tanto de salmos, né? Irmã Elisana caprichou hoje. Vamos lá.
Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor e nas minhas mãos levantar e tua beleza então contemplar e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque sou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque sou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor e as minhas mãos levantar e tua beleza então contemplar e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Te adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus possa estar abençoando ricamente, né, a vida dos irmãos. Coisa linda, né, gente? É louvar o Senhor. Eu gostaria de passar a oportunidade agora para os avisos. Amém. Graça e paz mais uma vez. Avisar a MCM que amanhã é nosso ciclo de oração, às 19 horas, chega na casa de Renata, a sobrinha da irmã Dalva. Vai ser lá, não? É porque ela mandou me avisar de tarde. Ah, pronto. Então vai ser aqui na igreja. A não ser que a irmã Marinalva venha a outra casa, a gente avisa amanhã pela manhã. Pronto. Certo. Então a gente vai para a casa de Adriana amanhã e a casa de Renata fica para outro dia, quando for possível. Tá certo? Aí a gente vê, aí nossa, vai ser a casa de irmã Lourdes, a gente vai na casa de irmã Lourdes leva a gente lá. Pronto.
mas aí eu não sei onde é a irmã Lourdes, que vai ser nosso guia lá. Quem puder ir, amém? Então, eu vou fazer o possível para estar lá. Então, amanhã às 19 horas estaremos lá, então, orando, né, na casa de Adriana. Amém. Na terça-feira, nós teremos culto de oração, encontro de oração aqui com os adolescentes. Na quarta, a MCM estará aqui também. E o Ministério Infantil, a irmã Tati, né, pede assim para estar avisando que na quarta-feira, às 19 horas, não é isso? Vai ser a comemoração dos aniversariantes do trimestre, aqui do segundo trimestre. Então, todo o Ministério Infantil, aqui na quarta-feira, 19 horas. A MCM também aqui, teremos estudo. Amém? E logo após aqui, nós temos uma cantina. Essa cantina é em prol da educação cristã missionária. Então, eu peço colaboração de todos os irmãos, todos os amigos que estão conosco essa noite. Todo ano a gente levanta essa oferta para estar enviando para a União Feminina. Né? São dois... Na verdade, é um trabalho missionário que a União Feminina faz. E essa educação feminina tem 2 seminários. Tem um no Rio de Janeiro e outro em Pernambuco. Essa oferta a gente envia para lá e lá eles distribuem para os seminários. Né? Todo o Brasil, todas as igrejas batistas da convenção estão fazendo essa mesma campanha. Então, todo ano a gente envia, que o mês de junho é o mês da educação cristã missionária da União Feminina Batista Brasileira. Então, a gente levanta essa oferta, dia 23 é o dia do aniversário da União Feminina, né, do Instituto, então a gente está levantando essa oferta. Então, peço desde já, temos ali um bolo de chocolate, temos mingau de milho, temos caldo de aipim e um mingau de tapioca, tudo delicioso. Então, bem quentinho, hoje está frio, né? Então, vamos nos esquentar e ajudar também, vamos estar contribuindo, amém? Que Deus continue abençoando rico e poderosamente a cada irmão, cada amigo que nessa noite, e que Deus continue na direção de cada vida. Amém. Tem mais aviso, mas depois o irmão Ferreira, o presidente da igreja, estará passando assim. Amém. E para finalizar a primeira parte do culto desta noite, tem uma mensagem para me ler, finalizando com os irmãos, que o título é Acredite, você pode tudo. Essa mensagem, irmãos, é baseada em Filipenses 4, versículo 13, que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra que tiver aí em negrito, os irmãos vão ler, certo? Então, vamos lá. Acredite, você pode tudo. Se nada mudar, e quando mudar, se ficar difícil, e quando ficar fácil, se a tristeza rondar, e quando ficar alegre, e quando recomeçar, você pode tudo. Tudo consegue pelo e pela fé que você tem em. Que Deus abençoe cada um que está aqui nesta igreja hoje, que possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. E assim eu passo para o irmão Ferreira. Amém, irmãos, graça e paz. Amém. Todo mundo alegre? Amém. Ninguém triste não, né? Amém. Frio, mas porém alegres. Deus tem nos abençoado, graças a Deus por isso, e nós somos felizes porque a graça de Deus tem nos alcançado. Amém? Quem aqui não foi alcançado pelo amor de Deus se manifesta. E quem foi se manifesta? Amém. Então todos nós somos alcançados pela graça do Senhor. Meus irmãos, ainda nos avisos, nós queremos avisar os irmãos que de hoje a 8 já é a comemoração de festas aí na praça, e o culto, há uma proposta de que o culto seria pela manhã, mas eu vejo a necessidade de a gente fazer o culto, porém, à noite, porém mais cedo. Em vez de 7 horas, a gente ter o culto 6 horas. 6 horas, e quando começar o festejo aí, na praça, a gente já está isento da zoada aqui na igreja. Então, 6 horas, de hoje a 8, o culto não começará às 19 horas, e sim às 18 horas. Então, os irmãos já se programem, se organize, esteja conosco, esteja aqui prestando culto às
18 horas e não às 19. Amém? Amém? Então todos estão avisados e comunica aqueles que ainda não estão aqui. Meus amados e queridos irmãos, ontem nós tivemos com os jovens, graças a Deus, foi um bom encontro, Deus abençoou grandemente. Nós tivemos aqui sentindo falta de alguns irmãos, mas teve um bom número de jovens, graças a Deus por isso, e foi muito bom. E a pergunta que foi feita aos jovens, nós precisamos fazer à igreja: que perspectiva de vida cristã nós temos daqui para frente com esse mundo tão difícil que estamos vivendo? Então precisamos nos alertar de que a vida é tomada de decisões, e essas decisões precisam estar na vontade e no querer de Deus, não na minha nem na sua, mas na vontade de Deus. Então graças a Deus por isso, Deus tem nos abençoado grandemente, e Deus fará cada dia mais bênção sobre nós. Tivemos hoje o culto administrativo e algumas decisões foram tomadas. Eu já me esqueci. Por isso, os irmãos vão esperar acontecer as decisões tomadas, para que todos vejam as ações que a igreja, Então, os irmãos é convidado para estar e continue orando, porque algo abençoador estará acontecendo na igreja. Deus tem nos abençoado e por isso hoje as decisões do culto administrativo foi bênção de Deus, e os irmãos orem, simplesmente orem, amém? Que Deus vai revelar para ti o que há de acontecer, né, irmã Isabel? Amém, graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, e nós ontem tivemos também na reunião, irmãos que estará conosco, congregando. Queria convidar a irmã Gabriela, que está ali, se possível, o desejo, se possível ela descesse, só para a gente apresentar aqui, o desejo, pode vir com o seu namorado, pode vir os dois, ele ainda não congrega em nenhuma igreja, mas está com desejo de congregar, mas ela já se decidiu, andou em algum, de estar conosco, congregando esses dias, para que os irmãos possam encontrar aí e saber que não mais como visitante, mas sim como uma pessoa que está congregando na nossa igreja. Que Deus abençoe a tua vida, Vamos estar orando por esse casal. Ele ainda não tomou a decisão. Eu pensei que era estranho, mas uma pessoa, criada aqui, creio que já quando criança veio a essa igreja, e hoje eu não conhecia ele, e ontem foi que eu passei a conhecer, É filho de Vando, ali que Deus continue abençoando. Então, a irmã Gabriela, vamos colocar em pé, quer dar uma palavrinha? Vamos estar orando. Ela está congregando, a partir de ontem ela tomou a decisão de estar conosco aqui, É uma bênção. Ela tem um ministério de louvor, ela é uma pessoa abençoada no louvor, já ouvi algumas vezes, a igreja também já ouviu. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, a tua graça nos basta. Em nome de Jesus nós queremos, Senhor, que tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, mas de forma toda especial sobre a vida desse casal. Em nome de Jesus, esteja abençoando a vida de Gabriela, que a graça do Senhor, que os céus se abram e se alegrem cada dia mais com a presença dela, ó Deus, te louvando. Abençoa, ó Pai, que a tua graça, que em nome de Jesus, bênção dos céus esteja sobre esta vida. Graça te damos por tudo, dá-nos a tua paz, nós te oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? É assim que Deus faz, Deus tem abençoado. Irmãos, então acolha, abrace, esteja orando, E Ele está assim, mas para uma decisão, de estar também aqui conosco. Então, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Então, de hoje 8 dias, a apresentação de Clarinha, que Deus abençoe a sua vida, e hoje de Gabriela, que Deus continue nos abençoando. Meus amados irmãos, nós vamos fazer a nossa rápida reflexão no livro de Apocalipse, no capítulo
3, versos 20 e 21. Mas nós queremos dizer aos irmãos que a nossa vida precisa estar sendo atento às decisões que devemos tomar na nossa vida. E a mensagem que nós temos nesta noite é decisão. Às vezes, as nossas vidas implicam em decisões, em opções de determinada ação, e às vezes não é fácil. É difícil às vezes tomar decisões. Eu digo isso porque eu vivi algum tempo, ou melhor dizendo, 2 anos e meio, visitando esta igreja como visitante e nunca tomava decisão. Era difícil, porque diante das decisões ou da decisão que eu precisava tomar, existia um contraponto do meu pai que era dizendo assim: no dia que alguém ser crente sai de dentro de casa. Imagine só a proposta que era feita, porque já existia 3 que era crente e ele não gostava de crente. Existia Paulino, Jurandir e Julival, que já era crente, e a proposta de pai, o 4º que decidir sai de dentro de casa. Imagine que luta eu tomar essa decisão frequentando a igreja por 2 anos e meio e não tomava essa decisão. E por que, meus amados irmãos, é difícil? Porque às vezes na nossa mente, na nossa linha de pensamento, algo precisa ser mudado das nossas decisões. Tem decisões que é tomada que são sucessos, mas são decisões que são tomadas que são fracassos. E a decisão que nós podemos entender que vem de Deus é decisões de sucesso, decisões abençoadoras, decisões que precisa ser tomada porque existe algo que muda totalmente as nossas decisões, o nosso comportamento, a nossa forma de estar, de viver, o nosso direito de ir e vir, mas sabendo que há um Deus que nos guia pelo um caminho que nos trilha para uma vida e uma conduta diferenciada. Meus queridos e amados irmãos, e como nós precisamos então entender o agir de Deus. Então fiquei 2 anos e meio vindo a esta igreja, ouvi muitas mensagens ainda como adolescente do pastor Abílio de Carvalho. Assisti aqui o pastor Abílio de Carvalho pregando. Não sou tão velho assim, mas ouvi muitas mensagens do pastor Abílio. Depois o pastor Ranulfo substituiu o pastor Abílio e pregou também muitas e muitas vezes. Também ouvi muitas mensagens. E às vezes um dia o pastor Ranulfo me pergunta: por que ainda tu não é crente? E eu não tinha resposta. Por que não? Mas pairava sobre a minha mente muitas decisões, muitas coisas que implicavam em eu ser crente, porque, meus queridos e amados irmãos, aí já estava jovem, participava de muitas ações de festas, eu era tesoureiro do clube na época, bombava de festa quase toda semana, e as coisas aconteciam de forma muito diferenciada. E eu gostava de estar nas festas. E depois, amanhã, 16 de junho, em pleno vigor de uma festa grande que iria acontecer no São João, eu tomo uma decisão. E foi impactante na minha vida, mas também na vida da diretoria do clube, porque eu era diretoria. E às vezes as decisões que nós tomamos implicam em algo que nos leva a saber que a forma correta das decisões foi o caminho que Deus nos conduziu. Nós precisamos entender que há alguém, de forma toda especial, batendo na porta. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20 e 21, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
até ele, e com ele cearei e ele comigo. Verso 21, e ao que vencer lhe concederei o que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, fala aos nossos corações através da Tua palavra, que eu creio que já falou, Pai. Que nós possamos cada dia mais ter a certeza daquilo que é de melhor para nós, porque Tu é o melhor para as nossas vidas. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, para contrafasear este texto, eu quero lembrar os irmãos do convite feito por Jesus a mim e a você. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queria que os irmãos colocassem o texto aí. Mateus 11, verso 28. Às vezes, meus irmãos, as decisões que tomamos, aquilo que é de melhor para as nossas vidas, o que entendemos do convite feito por Jesus, quando Ele então passa por uma situação em 3 cidades, no contexto desse texto que eu acabei de falar aqui de Mateus, no mesmo capítulo, Jesus vive uma situação de 3 cidades impertinentes, cidades que não, mesmo de tantos prodígios acontecidos, tantos milagres, eles não entenderam aquilo que Deus tinha de melhor para eles, e algo acontece de forma tão abençoadora das nossas vidas, que nós entendemos então que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E quando Jesus então diz: vinde a mim, o texto diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meus irmãos, eu já estaria mais que satisfeito com esse texto, porque o convite é feito a todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. E às vezes nós entendemos, meus queridos e amados, o melhor de Deus para as nossas vidas, mas às vezes nós não entendemos. Quantas vezes as pessoas reclamam o tempo todo das coisas, mas não querem nunca tomar uma decisão, a decisão melhor para a sua vida. E aqui nós encontramos então, nesse texto de Apocalipse, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. É feita uma decisão para que isso aconteça, uma determinação da tua vida, algo de melhor para a tua vida. E quando as coisas acontecem, nós precisamos entender que Jesus não invade, não arromba a porta. É preciso que você abra a porta de forma espontânea. Jesus não, de forma nenhuma, vai estar lhe forçando a abrir a porta, porque o convite foi feito: vinde a mim primeiro, depois abra a porta. E às vezes nós não entendemos o que é de melhor. Quantas e quantas vezes o meu coração, com a porta trancada para não abrir para Jesus. Não foi fácil, não. Quantos e quantos sonhos, quantas e quantas revelações, quantas e quantas coisas aconteceram para que então eu pudesse abrir essa porta, que amanhã faz 38 anos que a porta foi aberta. 38 anos. Nós precisamos então saber que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E as nossas decisões, há decisões que são sucesso e há decisões que são fracasso. Quantas pessoas têm vivido essas decisões nas suas vidas? Nós precisamos entender então que quando Jesus: eis que estou à porta e bato,
De que porta Jesus está falando? Está falando de uma casa? Está falando de mim, da minha vida, do meu coração, do meu entender com Deus, da tua vida. Eis que estou à porta e bato. Jesus está todos os dias, todos os momentos nas portas, para que as pessoas possam abrir, para que Ele possa estar entrando e fazendo o de melhor na sua vida. E às vezes, meus amados irmãos, o homem nas suas decisões tem abrido portas erradas. Quantos têm abrido portas não para Deus? Quantas decisões têm sido tomadas de forma totalmente longe da vontade de Deus? E o entender que nós compreendemos no texto é que quando Jesus diz: olha, eis que estou à porta e bato, mas é preciso que você entenda de abrir a porta. É preciso que haja no teu entender que eu morri na cruz para te salvar. Se você entender o movimento e todas as ações, os milagres, a andança de Jesus aqui na terra, você vai entender por que essa tão grande preocupação, né, de você ir abrir a porta. As igrejas precisam então estar pregando um Cristo que liberta, um Cristo que salva, um Cristo que cura, um Cristo que dá cada dia mais a liberdade de você ir vir pregando esse evangelho. E nós entendemos, meus amados irmãos, que nós somos donos do nosso coração e temos as nossas opiniões. A decisão é sua. Quantas pessoas esquecem de tomar as suas decisões para estar com Cristo, porque o mundo oferece muitas outras coisas que se acham vantajosas, que para eles são muito bom, mas a palavra diz que há caminho ao homem que parece direito, mas que o final é caminho de morte. Às vezes as pessoas estão tomando decisões para morrer, porque a palavra nos fala que toda alma que pecar, esta morrerá. E às vezes as pessoas viverem no pecado são mais ou bem melhor que estar na presença de Deus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós aprendemos que o inimigo das nossas almas está todos os dias lutando para que você não esteja numa igreja. Não é fácil. Se os irmãos aqui me disserem que é fácil estar em igreja pregando, que está na igreja louvando, que está na igreja prestando culto, existe uma resistência muito grande, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, mas o espírito do maligno está aí, como diz a palavra, está ao nosso derredor, tentando desviar você da atenção de Deus. Precisamos então saber que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E então a palavra diz que nós precisamos tomar esta decisão, e esta visita de Cristo, eis que estou à porta e bato, nós já tomamos. Agora preciso saber se realmente Ele está ceando contigo, se você está ceando com Cristo. E a palavra diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Não é fácil ouvir a voz de Deus. Há muitas pessoas que pregam ouvir a voz de Deus, né? Eu falei com Deus, eu estive com Deus. São tantas as situações que algumas pessoas falam, mas precisa ter discernimento de realmente se você ouviu a voz de Deus ou foi a tua própria vontade. Porque às vezes a vontade do homem tem prevalecido diante da vontade de Deus. Deus então está presente quando realmente as pessoas entendem que Deus está presente e que Ele fala aos nossos corações. Então, meus queridos e amados irmãos, não é fácil, mas algo precisa acontecer cada dia de forma abençoadora. Eu e você, nós precisamos entender o agir de Deus sobre nós. Quando a palavra diz: eis que estou à porta e bato,
se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, eu entrarei no teu coração, eu entrarei na tua vida, eu entrarei na tua família, eu entrarei nos teus negócios, eu entrarei em todas as ações que tu estiver. Esta é a proposta de entrar, de Jesus entrar e cear contigo. Não é simplesmente uma proposta de entrar e depois sair. Jesus quer entrar na tua casa para morar. Eis que eu estarei contigo todos os dias. Meus queridos e amados irmãos, mas há muitas propostas de Jesus não cear. Quando acontece o tão grande encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu, de forma curiosa, Jesus também disse: olha, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou entrar na tua casa para cear contigo. Em Lucas capítulo 10, verso 19. E o que acontece? E a multidão retruca de forma imediata, como um homem de filho que diz que é filho de Deus vai entrar na casa de um pecador para cear. E Jesus então olha para o coração daquele povo que estava retrucando contra o encontro dele com Zaqueu, e diz que eis que eu vim para salvar o homem do pecado. Eu não vim para os doentes, para os sãos, eu vim para os doentes. E aqui que estou. Então, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender que a porta que Jesus abre do teu coração não é para passear, não é para passar um feriado, não é para uma temporada, mas é para uma permanência. Por isso nós precisamos permanecer naquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas, meu querido e amados irmãos. E algo especial há de acontecer. Versículo 21, melhor ainda. Versículo 21 do texto nos fala diretamente que é algo especial para nossas vidas. Versículo 21, irmão Juraci, de Apocalipse. Como nós precisamos tomar essa decisão de abrir a porta. Apocalipse 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É a palavra de Deus. Agora, para isso acontecer, é preciso que nós abramos as nossas portas. Porta que às vezes estão fechadas pelo nosso orgulho, pelo nosso eu, pelas nossas desobediências, né? Pelo nosso agir próprio. Então, tantas as ações que nós fazemos por nossa conta que atrapalha que isso aconteça. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha que alegria. Olha o que está preparado para a igreja. Olha o que está preparado para aqueles que abrir a porta para Jesus cear. É sério. Mas às vezes nós resistimos. Às vezes a nossa vaidade, às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa posição social, às vezes tantas outras coisas impedem que essa porta seja aberta. E o nosso coração precisa estar aberto. Ainda mais, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que privilégio dos salvos. Então nós precisamos entender, meus irmãos, são decisões que foram tomadas por você que está aqui nessa noite, por tantos outros que estão em outras igrejas, porque algo especial há de acontecer nas nossas vidas. Amém? Que a graça de Deus possa estar conosco e nos abençoar, e que em nome de Jesus possamos entender o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amém?
Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado que está nos céus, Deus, obrigado por esta noite, obrigado por este culto prestado a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que em nome de Jesus, Pai, que o meu coração nunca se feche, para que Tu esteja sempre morando. Mas que cada irmão que aqui está, cada visitante, também faça o mesmo, Pai. Que em nome de Jesus, os nossos corações estejam sempre abertos, que a nossa casa seja morada Tua, Pai. Que a nossa família seja a presença Tua constante. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão nesta noite. Cada pessoa que entrou neste lugar, que estejam abençoados de forma grande, para que todas as decisões sejam primeiro vindo de Ti, Pai. Obrigado por tudo. Que tenhamos uma semana na Tua presença. Que a graça salvadora de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre o nosso agir, sobre o nosso sentar, o nosso levantar. Ó Deus, tudo que há de fazermos, Pai, que Tu esteja presente. Obrigado por tudo, dá-nos a Tua paz, uma semana na Tua presença. Abençoa a nossa cidade, Pai. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Que a nossa cidade seja abençoada. Diante dos festejos que há de acontecer, que nenhum mal aconteça com nenhum dos que vier, Pai. Mas que todos sejam agraciados, que sejam abençoados. Nós queremos bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias. Ó Deus, te entrego o prefeito nas Tuas mãos, os vereadores, os secretários. Ó Deus, se Tu não estiver no negócio, Pai, nada acontece. Por isso, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre a nossa cidade, para que sejamos mais e mais abençoados e que a bênção dos céus esteja sobre nós. Graça Te damos por tudo, livra-nos do mal, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Verá